assim, para comandar. Mas a gente vai fazer um workshop hoje com essa temática do carnaval, que a ideia é mostrar comidinhas que sejam simples, rápidas, fáceis, gostosas, né, para a gente ter, principalmente aí ao longo desses dias, sem passar muito trabalho. Então, a gente fez uma seleção bem legal, que são fáceis, receitinhas fáceis de fazer, e que se tornam também, a gente deriva dessas receitas para outras combinações, né? Porque troca um ingrediente, já vai dar outro sabor. E conforme a gente vai fazendo as receitas, eu vou contando para vocês. Então, se porventura alguém que está em casa também não me conhece ainda, eu sou a Karina, sou desenvolvedora de receitas aqui da Thermomix e apresentadora dos workshops. E a ideia sempre dos workshops é trazer mais habilidade para mexer na máquina, né? Quanto mais a gente tem domínio das funções, dos comandos, mais fácil a gente vai fazendo essas receitas e muitas vezes do nosso gosto, né? A gente tem o Cookidoo, que com muita facilidade a gente só segue a receita, faz a medida que está pedindo, vai para o passo seguinte e assim por diante. Então vai se tornando tudo muito fácil. Mas com o tempo, conforme a gente vai tendo a habilidade de mexer na máquina, a gente vai transformando muitas vezes uma receita que está no Cookidoo para o nosso gosto, ou pegando uma receita que a gente já fazia, ou na panela, ou no processador, no liquidificador, transformando para fazer na Thermomix. E a gente vai ganhando essa autonomia conforme quanto mais a gente usa o equipamento. Para o pessoal que está em casa, se tiverem alguma dúvida, pode mandar pelo chat, a Eline está acompanhando no chat, então pode ir fazendo as perguntas que ela vai me passando. E quem está aqui, naturalmente, fiquem à vontade para perguntar. Essa coleção, ela vai sair com essas receitas que vocês receberam, ela vai sair ainda no Cookidoo, não está pronta para a gente utilizar hoje, mas dentro de alguns dias já deve estar disponível, com todas essas receitas, com todo esse passo a passo e mais outras. A gente fez uma coleção chamada Comes e Bebes, para não ficar só temático ao carnaval, então essas vão estar incluídas nessa Comes e Bebes, e com mais drinks, mais opções de drink com álcool, sem álcool, com mais aperitivos. Então, uma coleção bem ampla para esses momentos, né? Porque a gente fez a temática para o carnaval, já que a gente está na véspera, mas no fundo é sempre um momento de reunir as pessoas, então você faz uma festinha, enfim, vai para a praia, ou está recebendo em casa. Então a gente selecionou receitas com essa pegada, que sejam fáceis, que você coloca na mesa, cada um se serve, super à vontade, tá? E aí, para a gente começar, então eu vou fazer essas Thermomix que estão muito quietinhas aqui trabalharem, porque a ideia é ir fazendo aquilo que de fato a gente vai servir. E eu vou fazer nessa daqui a carne louca, que é a primeira receita que a gente vai trabalhar, que se eu não estou enganada deve ser a página 1 de vocês, 1 ou 2, alguma coisa assim, né? Ela é uma receita que muitas pessoas já estão habituadas a fazer, coloca na panela de pressão e deixa lá na pressão 40 minutos, 50 minutos, até a carne desmanchar. E muitas vezes ainda, né, quando abre, não está necessariamente super desmanchadinha, então pega a panela na mão, né, e faz aquela musculação para terminar de desfiar. Vocês não precisam mais passar por isso. Então a gente vai colocar para fazer tudo na Thermomix. No final, ela vai desfiar para a gente e está pronto. Então você não passa o trabalho, a sujeira, nem nada disso. Tá? Os temperos. Nessa receita, a gente vai usar como base do refogado alho, cebola, pimentão vermelho e salsão. Mas o tempero, ele pode vir aquele que vocês gostam. Poxa, eu não gosto de pimentão. Você pode trocar, pode colocar um pouco mais de cebola, pode trocar por um outro tipo de pimentão. Eu não gosto do vermelho, mas eu gosto do sabor do verde. Pode trocar também, porque ele é um refogado. Então, vocês podem ter aquela ideia que, se alguém já fez a carne louca em casa, usar aquela mesma base de tempero que você está acostumado, colocando na programação na receita. Tá? Então, vamos começar aqui por ela. Para começar, a gente vai picar a salsinha. Então, salsinha, a gente não precisa mais ficar picando tudo na mão, né? Você precisa dela bem sequinha,
Eu sempre prefiro usar só a folha, ela tem um sabor mais suave. Muitas pessoas dizem que não gostam de salsinha, que ela tem o sabor forte, mas o sabor está no talo. Então, eu prefiro tirar o talo, guardo para fazer o caldo, que a gente não vai descartar, eu deixo congelado até que eu tenho todos os ingredientes para fazer o caldo de legumes que a gente faz na máquina, e aí eu faço. Então, para usar nas receitas, eu acabo preferindo usar só a folha. Mas se não tem problema, eu gosto do sabor, sem problema, é só colocar, não coloco o talo inteiro, porque senão ele não vai bater. Quebra um pouco e aí coloca aqui dentro, tá? Então, vou colocar aqui um pouco da salsinha. E aí, o que acontece? Quando uma receita não está no Cookidoo, e isso até é bem interessante, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha Cookidoo, né? Questão aí de 5 anos, efetivamente, que a gente começou a usar mais o Cookidoo. E ainda na época da TM5 era diferente o layout desse display, como ficava aparecendo as receitas. Então, hoje, com a facilidade do Cookidoo, tem muitas pessoas que não sabem fazer a programação na máquina, porque a gente só chega e segue a receita, né? Então, ela está me pedindo salsinha, coloca. Aí, seguinte, ela já me dá qual é a programação, fez a programação seguinte. Então, a gente pode ter a habilidade de não ter uma receita no Cookidoo, porque é muito simples mexer no painel da máquina. Então, para isso, a gente tem tempo, temperatura e velocidade. Toda vez que a gente clica em cima do display, né, do vetor que eu quero selecionar, seja o tempo, a temperatura ou a velocidade, ele vai ficar maior e eu consigo fazer a programação de tempo, nesse caso, só girando o botão. Eu passei do tempo que eu queria, é só voltar o botão. Então, é bem intuitivo, né? Como a gente mexer num celular. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui 3 segundos. Eu só vou triturar. Então, né, a gente está seguindo o que está dizendo no passo a passo da receita. Clicou na velocidade, gira o botão até velocidade 7. Já estou fazendo os bolinhos de vocês. E em 3 segundos a gente já tem a salsinha picadinha. Ó. Nem entrei, fiz direto a programação aqui. 3 segundos, velocidade 7. Posso usar a função picar, não tem problema nenhum. Mas se eu já sei, se eu já estou vendo qual vai ser a programação, já vai direto aqui que é mais rápido. Se tem a receita, é isso. Se não, vai lá na função picar, seleciona a salsinha, que aí ele já vai te dar o tempo e a velocidade. Deixa eu pegar um potinho aqui. Então, a gente vai reservar a salsinha. Não precisa tirar tudo absolutamente do copo, porque agora a gente vai seguir com os legumes, mas no final a gente vai acrescentar essa salsinha para dar a cor e dar o sabor, né, final na nossa carne. E qual que é a diferença se eu não tirar ela do copo e trabalhar com ela junto no refogado? Ela vai perder a cor, mas o sabor ela continua, tá? Mas se a gente quer dar aquele, né, o realce do verdinho, aí sempre é melhor colocar ela no final, tá? Então, na sequência, a gente vai colocar no copo o alho, a cebola, o salsão e o pimentão. E aí a gente tem as medidas. Então, nesse caso, como eu não estou seguindo uma receita no Cookidoo, eu vou acionar a balança e vou pesar esses ingredientes. O alho é em unidade, então eu vou deixar ele para colocar por último, são 4 dentes. Vou colocar a cebola. Uma coisa que eu sempre falo nas aulas, quando vocês estiverem em casa fazendo uma receita, vocês não precisam fazer o mise en place, separar tudo. Isso a gente faz na aula só para facilitar, tá? Em casa, uma tábua, faca, pegou a cebola, abriu a cebola, cortou no meio, largou aqui. Principalmente cebola, vocês vão ver que nas receitas vai aparecer por gramas, mas por quê? Porque existem países onde o normal da cebola para eles é a pequenininha. Aqui no Brasil, o nosso normal de cebola é a grande. Então, que né, a Charlotte quer aquela bem estica, que para a gente é cebola de conserva. Tem países que o normal para eles é aquela cebola. Então, se eu estou pedindo uma cebola,
ele pode achar que é a pequenininha e aí vai faltar intensidade de sabor. Então, é por isso que nas receitas os ingredientes eles têm o peso. Agora, eu abri uma cebola, deu 180 gramas. Eu não preciso abrir outra e pegar 20 gramas. Ou peguei uma cebola e deu 250 gramas. Está tudo bem também. Tá? É só para a gente ter uma média, para a gente não fugir e colocar, né, uma cebola muito pequitica. Que a gente aqui não ia acontecer isso, mas em alguns países, e eu só descobri isso num treinamento que eu fiz fora, onde eles explicaram, porque aqui no Brasil a gente sempre usou por unidade. E aí eles explicaram essa diferença. E eu disse, realmente faz sentido. Como as receitas são mundiais, aí a gente não tem como saber o que vai pensar a pessoa que pegar a receita lá nas Filipinas. Né? Se para eles é uma cebola pequena, aí não ficaria do mesmo resultado final. Tá? Então, temos aqui a cebola, ó, 209, tá tudo bem. Vou colocar, a gente tara. Já vou aproveitar e colocar o alho, ó, são 4 dentinhos de alho. Ele não era por peso, né? Agora eu vou colocar o salsão, 80 gramas. Mesma coisa, tá? Tô com a tábua, tô cortando o salsão, colocando aqui, tá? E o pimentão, que são 150 gramas. Pimentão, 150 gramas é uma média de um pimentão não tão pequeno, não tão grande. Aquele que normalmente todo mundo escolhe, porque aquele pimentão pititiquinho você não faz nada. E o pimentão gigante dá muito sabor, tá? Agora, deixa eu só ver como tá aqui. Mari, eu acho que tá bom, acho que já dá para tirar. Mas, por exemplo, é mesmo cenário da cebola. Pegou o pimentão, tira a sementinha, tira aquela partezinha verde e usa na receita. Se der um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema, tá? Olha os nossos bolinhos, que bonitinhos. Muito bem, então, feito isso, agora a gente vai triturar. Quanto tempo a gente levaria, né, para triturar ou para picar tudo isso na mão, né? É. E corta um pedaço do dedo ainda. Ainda dá ruim. Pode. Deixa eu ver se tá muito bom. Não, ele já baixou. Aí você fica olhando só para ele dar uma desmanchadinha, tá? A gente já fez algumas coisinhas, mas eu vou chegar lá, né? A gente vai fazendo até chegar lá. É tipo Ana Maria Braga, né? As coisas já estão bem assim. Então, a gente vai picar 5 segundos, velocidade 5. Pronto. Essa programação de picar salsinha, picar a cebola, o alho, o tomate, o salsão, pimentão, vocês vão usar muito. Em inúmeras receitas tem essa programação. Ela, por naturalmente já estar dentro da receita, às vezes a gente não presta atenção, mas a gente usa muito. O 2 ou 3 segundos, velocidade 7, para aquilo que é mais levinho, dente de alho ou salsinha, e legumes em geral, 5 segundos, velocidade 5, tá? Então, em 5 segundinhos, sem passar nada de trabalho e sem nem chorar, a gente já tem um picado, que agora a gente vai refogar, tá? E ainda com a vantagem de que eu não precisei ficar sujando, né? Tudo. Se a gente fosse fazer na mão, vai acabar escorrendo, vai para o lado. Aí você tem que ir separando as coisas, vai colocando no potinho. E a gente não precisa ficar sujando louça, não, tá? Então, vou colocar aqui o azeite. Azeite são 30 gramas. Claro. Hum, é isso. Quando a gente está fazendo a pesagem, eu vou repetir para o pessoal em casa para eles saberem a pergunta. Se quando a gente está pesando algo na balança, se a gente coloca devagar, parece que ela não capta, e se coloca tudo de uma vez, ela pega. Isso acontece.
é ir colocando, colher grande, vai na colher. Então, porque se eu coloco muito devagarinho, aquele graminha que está descendo na colher, ela não pega. Por, porque eu não tenho. Lembra que os pezinhos da Thermomix é que são a balança. Se é muito suave, ela não tem como mensurar. Então, assim, colocando tipo com a colher, passou, aí você tira. É claro, também, se eu já tenho ali algum líquido, alguma coisa que misturou muito, pode ser complicado. Por isso, também, em muitas receitas, aquele ingrediente que é muito pouquinho, então, é um sal, é um fermento. Então, muitas vezes, ao invés de usar em grama, vai na colher, para não correr esse risco, porque de fato daí ela não capta. Muito bem, então vamos colocar aqui ela para trabalhar oficialmente, refogando, são 7 minutinhos, 120, se não estou enganada, isso, 120, e velocidade 1. Toda vez que a gente está cozinhando, a gente cozinha com o cesto em cima. Eu vou precisar de mais um. Mais um. É que eu achei que estava aqui atrás, eu vi. A gente coloca o cesto em cima. Desculpa, Mari. Por quê? Com o cesto, vai ter a saída de vapor e se eu deixo o copinho, o vapor vai ficar mais acumulado. Uma vez que ele acumula, ele se transforma em água. E aí, aquele meu refogado vai ficar muito líquido. Ele já vai ficar um pouco líquido, porque eu tenho ali os ingredientes que soltam água. Mas é diferente de estar completamente fechado, tá? Então, sempre que a gente vai fazer um refogado, um cozimento, é sempre com o cesto, salvo se aquela receita pedir a tampa-rede. Quando a gente faz o uso de altas temperaturas, caramelo, aí a gente usa a outra tampa que vem junto com a máquina. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Tem. Não é muito, porque aqui eu tenho um fechamento, que é onde fica aqui. Ó. É bem aonde sai o bocal. Então, tem saída de vapor? Tem, mas eu seguro mais do que o cesto. Porque aí o vapor vai ter que passar por aqui e ir pela lateral. E qual é a outra questão? Que quando a gente vai usar a tampa-rede, ela trava junto com os bracinhos. Então, eu não consigo dar uma espiadinha. Ela está travada. E aí, se aqui eu quiser dar uma espiadinha, eu levanto, vejo, tá tudo bem, volta. Então, essa que é uma diferencinha. Derreteu, Marcote? Tá bom. Deixa eu deixar aqui. Pode. Eu acho que então pode desligar ali agora. Então, sempre a gente usa o cesto, tá? Enquanto ela está trabalhando ali, a gente vai pulando nas receitas. Se alguém se perder, me fala, tá? A gente vai para a receita do... Oi? Sempre que refogar, que cozinhar, salvo se estiver pedindo para usar a tampa-rede ou por alguma receita específica que use o copinho. Mas, de forma geral, é sempre o cesto, tá? Então, nós vamos agora começar a receita do bolinho de frango com mandioquinha, que eu vou colocar para fazer aqui nesta máquina. E aí, o que a gente pode fazer para trocar de ingredientes nessa receita? No lugar de mandioquinha, eu posso usar batata doce, posso usar batata, posso usar inhame. É só trocar pela mesma quantidade. Eu não vou trocar a quantidade, eu só vou trocar o tubérculo que a gente está utilizando. E o tempero que a gente vai usar para temperar esse franguinho é a páprica. Então, se eu também for utilizar ervas frescas, eu já vou ter outro sabor. Se eu for utilizar, enfim, alecrim, o próprio tomilho ou outras especiarias, tudo isso vai dando um resultado final diferente, tá? E aí a gente pode trocar, porque tempero não vai mudar o resultado final. Tá. Pode ser carne também, pode. Vai mudar os temperos, e aí, nesse caso, para cozinhar ela no vapor, porque o que vai acontecer? Aqui a gente vai cozinhar e depois a gente vai misturar tudo e ele vai naturalmente desfiar. O frango desfia fácil.
nem todo tipo de carne desfia fácil. Então, tem que ser uma carne bem macia para cozinhar nesse período e a hora que for bater, no final, ela consiga fazer esse desfiadinho. Ou você pode, por exemplo, começar cozinhando a carne, que vai levar um pouco mais de tempo do que o frango. Aqui a gente vai trabalhar 20 minutos. Uma carne, talvez você vai precisar de uns 30, 40 minutos. Começa primeiro por ela, tipo, faz 20 minutos ela sozinha, depois coloca o tubérculo, que vai terminar os dois juntos, que aí ela já vai ficar mais macia. Mas também, na hora de escolher a carne, já escolher um pedaço que seja mais macio, porque se ela for muito fibrosa, uma maminha, como é a carne que a gente usa aqui, ela é uma carne mais tenra, mas porque ela está cozinhando dentro, ela vai cozinhar dentro desse molho. Então, no vapor, teria que ser um filé mignon, que é uma carne mais macia, uma alcatra, um patinho, porque daí ela consegue depois desfiar, tá? Mas fica legal. Muito bem, então eu vou começar colocando água dentro do copo, porque aqui a gente vai cozinhar a mandioquinha ou o tubérculo que vocês escolherem dentro do cesto. E aí, para isso, a gente tem que colocar água, no caso aqui são 1.200 gramas de água, porque aí eu vou ter contato dessa água com a mandioquinha. Mas qual é a vantagem de eu colocar a mandioquinha dentro do cesto? Ela não vai desmanchar. Por isso que a gente pode trocar por qualquer tubérculo. Porque batata doce, mandioquinha, batata inglesa, inhame, cada um tem uma quantidade própria de água, que já é da natureza dele. E se eu for colocar no copo com água e tal, cada um teria que ter uma proporção de água. Então, para não errar, você vai cozinhar dentro do cesto, que daí você não corre o risco de um ficou com mais água, outro com menos, que ela vai cozinhar, a lâmina está mexendo e ela começa a desmanchar. Então, vai virar um purê. Dependendo da quantidade de água, depois é só colocar o frango e está tudo certo. Mas é mais fácil de errar, tá? Então, por isso que a gente vai cozinhar dentro do cesto. Então, eu vou colocar aqui a água, 1.200 de água. Essa quantidade é simplesmente porque daí vai chegar, né, na quantidade que vai encostar efetivamente no cesto. Aí a gente coloca o cesto. Ó, então ele fica submerso. Não sei se dá para ver daí, dá para ver a aguinha lá? Olha lá a aguinha, ó. Então ele fica com a aguinha bem rente ao fundo do cesto, tá? A gente vai colocar a mandioquinha. Aí tem que colocar um pouquinho de sal, né? Do meu sal. Espera que eu já chego aí de volta. Eu tirar para colocar na água o sal, que a água vai ficar passando, né, por ela. Agora, a gente fecha e a gente vai fazer o cozimento em conjunto do nosso frango. Então, agora vem o varoma e o frango vai em cima, tá? Então, aqui eu não vou usar o tabuleiro, vou usar só a base do varoma. Eu, previamente, só coloquei o sal e a páprica nos pedacinhos de frango. Mas você pode colocar o frango e temperar ele aqui em cima, não tem problema nenhum. Foi só para facilitar na aula. Ó, a gente distribui para que ele fique espalhadinho e tenha passagem de vapor. Então, ele vem aqui em cima, a gente fecha e coloca para cozinhar. Nesse caso aqui, são 20 minutos. Temperatura é a temperatura chamada varoma, porque quando eu utilizo o acessório varoma, a gente utiliza a temperatura varoma. É só girar o botão até o final, ela é a última temperatura. Temperatura varoma é para sair mais vapor, 102 graus. Se a gente fosse medir, são 102 graus. Tá? Então, é só para que tenha uma produção maior de vapor e cozinhe o alimento que está aqui em cima. E velocidade 3. E vamos deixar ela aí cozinhando, tá? Vamos voltar
para a nossa receita da carne louca, ninguém vai se perder. Se perder, me fala. Então, só para a gente continuar, né, com ela aqui, não vamos esquecer dela aqui. Então, ó, a gente já tem um refogadinho pronto. Deixa eu pegar aqui um. Deixa eu colocar ele aqui. Por que que a gente não segue direto e coloca agora carne, bacon, que é a sequência da receita? Olha a quantidade de líquido que eu tenho aqui. Ó, eu tenho um líquido. E se eu colocar a carne e o bacon aqui, ela não vai, não é que ela vai super tostar, tá? Ela não vai caramelizar, porque eu não estou usando aqui, por exemplo, uma alta temperatura de 160 graus. Mas eu vou ter mais sabor se eu tiro e continuo só com a carne e depois eu volto, do que se eu fizer tudo na sequência. Então, apesar de dar um trabalhinho de a gente tirar, é um trabalhinho que vale o sabor que a gente ganha no final, tá? Não precisa lavar o copo, ele volta para cá, e aí a gente já entra com o bacon e com a carne. A carne que a gente está usando é maminha, tá? Porque ela é uma carne que tem uma certa textura, ela não vai. Se a gente fizesse essa preparação com filé mignon, por exemplo, aí no final a gente não ia nem precisar desfiar, ela já ia desfiar naturalmente com qualquer carne, tá? Então, tem algumas, por exemplo, fraldinha, que fica super, né? Ela é super gostosa. Ela vai precisar só de um pouco mais de tempo para cozinhar. Ela vai precisar de pelo menos 40 minutos ao invés de 30, que é o que a gente vai fazer aqui. Não precisa mudar mais nada, não muda líquido, não muda nada, porque a fraldinha dá certo em 40 minutos. Um colchão duro, que também é bem mais saboroso, mas ele é mais firme. Então, eles vão precisar de 10 minutinhos a mais do que isso que está na programação da receita, tá? Deixa eu ver meu bacon, que eu não peguei, acho que eu larguei ele aqui. Deixa eu ver, não sei onde eu enfiei o bacon. O bacon. Tá aí? É, tá das duas aulas. Fica. Ele é mais seco, mas fica. Aí a maminha ela tem uma textura parecida, mas ela tem mais umidade. O lagarto ele acaba sendo mais seco, mas dá para fazer também, tá? Então, vamos pesar aqui 80 gramas. Quiser colocar um pouquinho mais também, se quiser colocar linguicinha picada, que daí também dá bastante sabor, não tem problema. Vou colocar a carne. Ó, ela tá cortada. Vou pegar um pedaço aqui. Ó, pedaços mais ou menos 3 por 3, tá? Se cortar menorzinho não tem problema, mas procura não cortar maior. Vocês vão ver no final, daí quando a gente for finalizar, o tempo do desfiar, ele pode variar um pouquinho de acordo com o tamanho que a gente corta, porque às vezes ela fica um pouquinho maior, e aí eu vou precisar de um tempinho maior para desfiar, tá? Mas aí eu vou mostrar isso para vocês quando a gente chegar nessa etapa. Sempre passou mas daí que ela já desfia naturalmente. Desfiar? Mas se você cozinha ele direto no copo ou no cesto ou no varoma? E aí quer desfiar na máquina, é isso? Tá, é que aí se ele tá muito seco, ele não consegue desfiar. Aí você vai precisar de mais tempo para desfiar e muitas vezes vai passar. Mas desfiar muito. Ah, entendi. É que aí tem que, tipo, coloca 2 segundos e inversa a velocidade 6. Ficou bom. É. É melhor colocar menos, tipo, 2 segundos, vai de 2 em 2, porque é forte. E a gente sempre, o desfiado, a gente faz em velocidade 6, lâmina inversa. Então, você vai administrando o tempo. Tem, tem. Só que aí passou. Ficou pó. É, ficou pó. É. Isso pode acontecer, né? Pozinho de frango.
Vamos colocar o azeite. Tá. Não, essa aqui não dá para dobrar. Aquela dá para dobrar. A de bolinho de mandioquinha com frango dá para dobrar, essa aqui não. Você vai ver que ela já fica com um volume, que daí vai até dar se você for administrando e tal, mas o que acontece? Agora, essa parte inicial, a carne ela tem volume. Então, se você dobrar, vai ficar muito, vai dar uma forçada na lâmina. Melhor fazer duas vezes. Ela rende super bem, você vai ver que ela rende bem. Então, você pode faz, armazena na geladeira, faz de novo e aí depois você mistura tudo. Metade dá, metade é mais fácil do que a gente ter que dobrar a capacidade. Pode manter o mesmo tempo que a gente está trabalhando com todos esses legumes, pode, que todos eles têm água. Então, se tiver que fazer metade da receita, mantém todos os tempos, só trabalha metade dos ingredientes. Tá? Então, aqui vamos colocar, são 7 minutinhos, que é a parte inicial de cozimento dessa carne, 120 graus, velocidade 1. E vamos deixar ela aqui. Muito bem. Dúvidas até aqui? Então, aqui a gente já está com ele cozinhando. Quando terminar, então, a gente dá sequência na receita. E, enquanto isso, a gente vai fazer a base para o aperitivo. Localizem ela aí. Vamos ver se todo mundo localiza a receita. Deixa eu ver, deve ser na página... Essa é a primeira página. Página 1, se eu não estou enganada. 3, muito bem. Então, assim, essa base para aperitivo, vocês vão reparar, na receita seguinte, tem dúvidas? Eline chega porque tem dúvidas em casa. Diga. Carne de porco. Tá, tá. Ana Lúcia está perguntando se pode fazer carne de porco moída, por exemplo, uma picanha suína, como que faz? Entra lá na função picar, no painel de funções picar carne. Toda vez que a gente vai picar carne, não importa se ela é frango, suíno, se é cordeiro ou se é a carne de vaca tradicional, ela tem que estar semi-congelada. Então, você faz os cubos menores do que esse que eu mostrei. Se a gente fosse medir, só para ter uma ideia, mais ou menos 2 por 2, só para vocês terem uma ideia do tamanho da carne. Coloca ela no freezer, então você espalha num prato, leva para o freezer. Mas não esquece ela lá. Ela tem que estar mais firme, ela tem que estar começando o congelamento, mas ela não pode estar congelada. Então, aí você vai colocar ela semi-congelada dentro do copo e faz a programação. Isso vai depender, vamos olhar aqui a função picar, isso vai depender qual o tempo da programação conforme a quantidade. Isso vai servir para todos os alimentos que estão dentro da função picar, tá? Toda vez que vocês entram nessa função, então vocês vão procurar os alimentos que vocês querem. Então, por exemplo, carne de porco, ó, até tem a carne de porco aqui. 300 gramas em pedaços, ó, tem que colocar 300 gramas cortado em pedaços de 3 centímetros. Ou 500 gramas em pedaços de 3 centímetros. Se eu usar 300 gramas, a programação é de 8 a 10 segundos, velocidade 6. Se eu usar 500 gramas, de 12 a 14 segundos. Então, ela vai me dizer o tempo conforme a quantidade do alimento que eu vou processar, que eu vou picar. Como que eu sei o quanto eu estou usando? Aqui do ladinho tem a balança. Então, entra na balança, ela vai abrir a balança pequenininha embaixo, você vai colocar o tanto de carne que você separou para fazer, e aí você vai ver, puxa, eu estou aqui com 350 gramas, vai no de 300. Ah, eu tô com 400 e pouco. Eu ainda diria para ir no de 300, se for o caso, faz um ajuste de 1 segundo só. Ah, então,
A função picar, ela serve muito para isso. E no caso da carne moída, que a gente consegue fazer, sempre com a carne semi-congelada. Tá? Nunca 100% congelada, mas também não fresca. Se ela estiver bem fresca, ela vira creme, que é a mesma situação do desfiado, né, que vira pó, tá? Oi? A carne de porco, a carne de vaca, a carne de frango, que a gente pode fazer moída, né? Que ao invés de você comprar moída, você consegue fazer nela, tá? Então, essa base de aperitivo que a gente vai fazer, vocês vão reparar que no snack de pera com gorgonzola, que é a próxima receita, o início desse snack é a mesma receita da base de aperitivo. Por quê? É para vocês terem uma ideia de como aplicar. Essa base, ela é uma massinha. Tem uma basezinha, Mari? Já pronta? A gente vai fazer, mas só para mostrar para vocês. É uma, né, um snack, propriamente, ó. Ela fica assim. E vocês podem colocar a cobertura que vocês quiserem. Ah, então, pode. Aqui a gente vai fazer de gorgonzola com pera, mas eu posso fazer de presunto parma com figo, colocar ali o figo em cima. Posso fazer só de tomatinho, quase como se fosse uma brusqueta. Tá? Posso simplesmente comprar o pão e fazer. Mas aqui é uma alternativa de vocês mesmos fazerem a massinha, que é super simples, né? Eu acho que cada vez mais a gente resgata essa coisa de fazer a comida, porque a gente não está passando muito trabalho para fazer, né? O trabalho todo vai ficando para ela, tá? Então, esse snack, como que a gente faz? A gente vai fazer uma massinha, basicamente a mesma receita, quantidades um pouco diferentes, mas a mesma receita de massa de pizza que tem no Cookie Dough, de massinha simples de pão, de massa de focaccia, tudo um pouco parecido, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, a gente coloca 50 gramas de água. Aí ela fervendo já. 50 gramas de água. Aqui a gente vai colocar. Estou usando aqui o fermento seco, tá? 2 gramas. Ó, você está vendo que você tem que largar? Dá uma largadinha que ela pesa, ó, já foi. Foram os 2 gramas. Agora, 100 gramas de farinha. Ui. Vai o azeite e o sal. O sal aqui, no caso, ele já está como meia colher, então fica mais fácil. E para fazer massas em geral, né, não importa se é um pão, se é uma focaccia ou se é uma massa de pizza, a gente sempre vai usar a função sovar, que a gente não quer ficar passando trabalho, né? Então a gente dá o trabalho para ela. Então, função massa, vou programar o tempo, no caso aqui 3 minutos, gira o botão e deixa ela trabalhar. Vou fechar. Calma aí, filha. Vou fechar e deixar ela trabalhando. Ah, então ela vai fazer aquele processo que a gente faria na mão, de ter que ficar, sova, 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 faz muque, 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 é uma ótima musculação, mas vamos deixar ela passar esse trabalho, tá? Muito bem. Então, vamos continuar aqui a nossa receitinha, que já está cheirosa. Nossa, um dia de cheirinho. Gostoso, né? Então, agora a gente vai colocar o nosso refogado, que estava aqui, nossa cor linda, é do pimentão, né? Então, volta todo o refogado. Aí a gente vai colocar folhinhas de louro, tomate, tudo na medida, né, que tá aí. Tomilho e um pouquinho de água. São 100 gramas. 100 gramas de água.
Vou colocar um salzinho. Depois, se for o caso, no final a gente ajusta. Porque também não posso esquecer que o bacon já tem, né? Ele vem com esse defumado e um pouco do salgadinho. E agora são 30 minutos cozinhando. Temperatura de 120. Inversa, porque eu não quero que simplesmente desmanche tudo, né? Que cada carne é melhor você trabalhar com a inversa e desmanchar no final do que você desmanchar tudo. Tá? Então, sempre que a gente usa a inversa, a gente preserva esse alimento. No final, a gente desfia o tempo, né? Uns 2 segundos, 3 segundos, porque senão é capaz disso virar um creme. E eu não quero perder a textura da carne. Então, por isso que a gente sempre usa a inversa. Aqui, embaixo do número da velocidade, fica a lâmina. Ela fica assim, ó, com essa carinha. Isso é o normal. Quando você clica em cima, ela ativa a inversa. Aí a lâmina começa a girar para o lado que não corta, tá? Oi? Não, a inversa você precisa selecionar a inversa. Senão ela está sempre na normal. Ela está sempre na lâmina de corte. Vou entrar nessa daqui, ó. Ó, quando você está no normal, fica com a carinha da lâmina embaixo do zero. Assim, isso? Não, não vai. Você só vai, não. Você só consegue trocar a lâmina inversa clicando em cima. O que acontece é que se a receita na receita já tá. Se você está numa receita do Cookie Do, ela já está programada para você. Ah, tá vendo? Os comandos. A gente fica dependente do cookie do. Por isso que é legal a gente fazer receitas onde a gente comanda. Você vai tendo autonomia. Hum, uhum. Para fazer o passo a passo, você fala. Uhum, uhum. Tá vendo? Pronto, agora você já tem uma receita para você fazer. É. Não precisa, é só começar a mexer. Você começa a mexer, você começa a fazer o passo a passo, ao mesmo tempo você vai lá e você faz a programação. É rápido para a gente pegar isso, é só mexer. Ah, a sua receita na máquina. Você pode colocar a sua receita em receitas criadas no Cookidoo, e aí você compartilha. E você compartilha com a amiga e ainda fala assim: olha, essa é a minha receita especial. Então, aí você escreve a sua adaptação. Você entra no Cookidoo e você escreve a tua adaptação. E ela fica salva no teu login. E aí você compartilha com as pessoas que você tem em contato que tem a máquina. No Cookidoo escreve. A gente escreve ela através do celular. Ó, para tirar a massa. Vira. O quê? Isso, é só virar e girar o botão. Gira o botão aqui, ó. Até ela soltar. Até a massinha soltar. É que aqui eu tenho pouca quantidade de massa. Mas, ó, já tá soltando. Ó, ó. Tá vendo? É uma boa aluna. Aplicada. Ó, tá com a massa. É agora que a gente vai lá e coloca ela de volta. Ó, você tira um pouco com a espátula, aquilo que você está vendo que sai ainda, ó. Sempre vai ficar massa lá embaixo. São raríssimas as vezes que não fica. Só que imagina você ficar catando com a espátula e fica e fica. Você não tem como tirar da base, né? Da lâmina. Volta com, a, com o copo para base, coloca a tampa e simplesmente gira o botão de velocidade
para velocidade 10, sem programação de tempo. Só gira o botão. A massa vai para a parede do copo. Ó, ela vai soltando da base da lâmina. Não, em velocidade 10. Velocidade 10. Sem tempo. Deixa um tempo. E aí você consegue colocar a massa para a parede do copo. Quantidade de água na carne, 100 gramas. Ó, tá vendo que foi para a borda? Tá vendo? Que a gente sempre tem coisa para aprender. Olha como saiu. Vocês viram que estava limpo. Aí agora a gente vem, ó. Ó. Já teria jogado a massa fora. Ó. Oi. A gente trabalha com um limite de 500 a 600 gramas como máximo para não forçar. Para não forçar a lâmina de ela ter uma sobrecarga. Então é melhor fazer isso como é rápido, né? E você não precisa lavar o copo, porque você tirou, coloca tudo de novo e já bate de novo. Então você não precisa lavar, que aí pelo menos você não sobrecarrega a lâmina. Ah, então isso é bom, fazer em mais vezes. Que a gente trabalha com um limite mais ou menos de 500 a 600 de farinha, no máximo, tá? Ó, uma massinha bem massinha de modelar, tá? Faz uma bolinha e deixa ela crescer por meia hora. Eu já tenho uma que está aqui, ó. Olha como ela já cresceu. Ah, ela estava aqui paradinha antes da aula, tá? Eu vou deixar ela aqui que daqui a pouquinho a gente já vai abrir. Elizabeth, acho que é uma apostila antiga. A gente fez um ajuste porque estava errado, tá? Pode colocar 100 gramas de água. Mas essa apostila é antiga, era do Rio. Do Rio tava. Mas a gente arrumou, porque estava errado. Já está certinho, agora é 100. Vou deixar aqui a massinha e a gente vai abrir aquela ali que já está fermentada, tá? Copo. Muito bem, aqui terminou, tá? Então, assim, toda vez que a gente. Vamos lá, meninas. Toda vez que a gente cozinha no varoma. Imagina, toda vez que a gente cozinha no varoma, a gente vai abrir o varoma, a gente nunca abre pra gente, porque tem vapor. Aqui já ficou parado uns minutinhos enquanto eu estava terminando, mas o normal em casa é logo a gente abrir. E quando a gente abre, o vapor vem todo pra gente. Então a gente tem que sempre se acostumar a abrir o varoma para o contrário do que a gente tá? Então, nesse caso aqui, ó, abre, vira já a tampa e coloca ele em cima, que daí você consegue apoiar, tá? Aí, aqui, a gente vai tirar o cesto. Para a gente tirar o cesto, a gente usa o ganchinho da espátula. Esse ganchinho, ele gruda aqui no furinho, ó, e a gente consegue tirar sem a gente colocar a mão, porque queima, tá? O plástico, ele tá bem quente. Claro que a gente que trabalha muito, vai mexendo no quente, a gente já tem o dedo mais grosso, então não queima tanto, mas queima também. Então, tomar cuidado para a gente não se queimar, tá? Apoiou, nesse caso aqui, a gente vai jogar fora a água, tá? Descarta a água e volta com o copo. Então, para ninguém se perder, a gente está retomando a receita do bolinho de frango. A gente já está na etapa número 2. Isso, oficialmente vamos para 2, que é tanto passo, né?
Então, a gente agora vai triturar a salsinha e, na sequência, já vai bater tudo junto, formar a massa do bolinho. É um bolinho que também não vai farinha, tá? Então, a técnica para a gente fazer as bolinhas depois faz essa massa, leva para a geladeira quando ele estiver bem frio, aí a gente consegue fazer a bolinha para não precisar usar farinha. Porque senão, tudo que é bolinho tem um monte de farinha. Mas por que não dá o repouso? E o gelar faz isso ficar mais fácil de a gente manipular. O tubérculo vai gelatinizar, então ele ganha o resfriamento do tubérculo faz com que ele ganhe uma consistência, e aí a gente consegue fazer a bolinha sem precisar usar farinha. Pode, para o nhoque? Pode. Ele vai precisar um pouco de farinha, mas o segredo de um bom nhoque que não seja farinhento é frio. É trabalhar com a batata, por exemplo, fria. Então, para fazer nhoque, o ideal é quanto menor a quantidade de água que eu vou cozinhar, melhor. Então, porque aí ela fica outro nhoque. Aí você vai fazer o quê? Cozinhou, eu tenho que amassar. Eu tenho que fazer já o processo de deixar isso um purê. E deixa esfriar. Pode ser na geladeira, porque você vai acelerar, ou você deixa na bancada até ela ficar fria, mas pode ser na geladeira. Que assim, o ideal é fazer no mesmo dia. Se eu deixar de um dia para o outro, batata já fica com sabor. Então, no mesmo dia. Então, posso colocar uma hora e pouco na geladeira, e aí você vai dar o ponto com a farinha. Muito menos, muito, muito. Aí você vai ter nhoque de batata. Nhoque de batata. Quando a gente faz o nhoque com a batata quente, você coloca rios e rios de farinha e não dá ponto, né? Ela vai, inclusive, criando elasticidade. Então, para fazer nhoque, batata fria. Mas tem que tirou do cozimento, seja na água, forno e tal, a massa. A massa e espalha. Porque quando eu espalho, sai o vapor. Sai o vapor. Na assadeira, no prato, enfim, na tábua que você está amassando, que quando você espalha, você aumenta a saída de vapor. Esse é o objetivo de espalhar. Sair vapor. Quanto menor o residual de água nessa batata, menos farinha vai colocar. É para isso, tá? Então, muito bem. Colocamos aqui o restante da salsinha. Mesmo processo que a gente fez antes. A gente vai triturar a salsinha. 3 segundos. Velocidade 7. E aí a gente vai colocar a mandioquinha que a gente cozinhou, o frango e o ovo aqui dentro. Ai, nem triturou, ele estava no aquecer a temperatura, eu acho. Vou colocar um pouquinho mais. Ele está quente. Todo mundo recebendo Defesa Civil, todo mundo recebendo. Tudo bem, estamos aqui protegidos, graças a Deus. Sim, para fazer o nhoque, ó, deixa eu só mostrar aqui. Quando vocês estão usando o cesto, ó, vira ele aonde você quer que cai tudo, tá? Também. O que acontece? Mas aí é porque pode não estar bem preso. Quando você está com ele, ó, vou fazer ele aqui, tá? Quando você está com ele dentro do copo, você tem que fazer. Que se só colocar um pouquinho, se eu for virar. É que agora não tem nada. Mas se tivesse um arroz aqui dentro, ele não está bem encaixado, ele cai. Então, quando você vai colocar a espátula, puxa bem ela para o lado do copo, ó. Que aí ela trava. Aí, bem, você pode estar com o que quiser aqui dentro que não cai. Pode estar com isso aqui cheio de arroz, não vai cair. Mas ele tem que entrar, ele tem que, ó, vir até.
Tá vendo que eu consigo encaixar um pouco? Provavelmente é isso. Ele não está encaixando até o final, ó. Vai até o final. É que aí você está na borda, o copo segura. Então, força ele que ele fica. Como peneira? Mas aí você abre aqui e coloca, larga, tipo... Ou se você está fazendo a limonada está aqui dentro, ele está aqui. E aí, quando você vai servir, você segura ele aqui dentro. Que o resíduo da limonada vai ficar aqui embaixo. É, mas é só de pegar o jeito. Coloca ele aqui dentro, e aí você vai segurar ele com a mão. É como se você fizesse isso, ó. Você bateu a limonada, coloca ele aqui, você vai segurar ele e vai servir. Então, o resíduo vai ficar aqui embaixo. E depois você só descarta o que está no copo. É segurar. O segredo é segurar. Peraí que eu até perdi a pergunta, que era mesmo? É que eu ia chegar nela. Ah, se a batata pode cozinhar. Isso, igual a mandioquinha. Pode, não tem problema nenhum. Lembrando, tirou daqui do cesto, larga dentro de um recipiente a massa, por exemplo. No caso de fazer nhoque, eu prefiro amassar, eu sei que dá mais trabalho, mas eu prefiro amassar com amassador de batata ou com garfo, que daí eu tenho amassador, eu vou no amassador, e espalho isso. Quando a gente bate na Thermomix, a gente vai soltar. Para quem não tem experiência, o amido da batata, a milopectina, vai soltar. Então, você vai ter mais esse purê de batata vai ficar mais elástico. Então, assim, para gente que já tem uma experiência na cozinha, a gente até administra essa quantidade do que está batendo. Mas aí, de forma geral, eu vou dizer que vai passar do ponto. E aí vai precisar muito farinha. Para purê, não. Estou fazendo purê normal, pode bater. Quanto mais bater, vai ficar mais macio. É para nhoque. Então, aí eu prefiro fazer na mão, para quem não tem muita experiência, porque aí vai garantir que o resultado final vai ficar bom. Tá? Ó, bonitinho, dá para comer assim, né? Dá para fazer um purezinho e comer assim, ó, cozidinho, tá? Bem cozidinho. Então, vou colocar ele aqui dentro. Vou. Dá para fazer as tirinhas. A gente tem uma receita que tem tirinhas de frango que a gente coloca páprica. Não estou lembrando qual é a. Porque é uma receita assim, combinada, mas que a gente faz as tirinhas de frango com páprica em cima. E fica bem legal. Então, já temos tudo aqui. 10 segundos. Vou trabalhar na inversa, porque eu não quero simplesmente detonar tudo. Velocidade 6. Ah, deixa eu colocar. Não, de vidro eu vou usar outro. Ó, dá para ver aí de cima? Vou virar assim, que eu tenho medo só que ele cai. Não, não vai cair. Ó, ele vira uma massa. Tá vendo que ficou um pouco na lateral? Porque na hora que começou a bater, subiu. Baixa, vai uns segundinhos de novo. Não repete toda a programação. É só um pouquinho para a gente pegar. Então, são 10 segundos. Vou colocar, vai, 3 segundos, porque é só um pouquinho para pegar essa parte que faltou. Inversa, 6. Parece que 3 segundos não é nada, né? Mas 3 segundos na Thermomix é uma vida, né? É impressionante. Pronto, ó. Já misturou tudo, tá? Então, ó. Olha como ela sai. Ops! Ó, ela sai mole, tá? Então, por isso que a gente tem que levar para o gelo, que aí vai dar a gelatinização dessa mandioquinha ou de qualquer qualquer tubérculo que vocês forem usar. Oi? Fica ótimo com batata, com inhame, com batata doce. O famoso frango com batata doce, na versão bolinho, né?
Oi? Inhame não tem gosto, né? Ele é bem neutro. Então, aí é legal colocar bastante tempero para ter um pouco mais de sabor. Fecha, leva para gelar. Cara, você coloca um filme, por favor. E aí, eu vou mostrar para vocês que a gente já tem um aqui, que a gente já deixou na geladeira, tá? Que é também, olha, no mínimo dos mínimos, é que também às vezes depende da geladeira, né? Porque às vezes a geladeira tem tanta coisa dentro que a pobrezinha leva um século para chegar na temperatura, né? Ai, deixa 1 hora para garantir, que aí certeza que não vai faltar o tempo dela, tá? Mas pelo menos uma meia hora. Pelo menos meia hora. Mas se conseguir deixar uma, vai ser melhor, tá? E aí, o que que você vai fazer? A massinha vai estar mais firme. E aí você consegue pegar ela. Também não é aquela massa que você vai tchac, tchac, tchac. Mesmo é que eu uso a luva porque naturalmente pode começar a grudar na mão, mas de forma geral não vai virar uma maçaroca, tá? Você não vai apertar. Você não tem por que apertar. É só dar o formatinho, ó. Você viu? Uma, duas, ó, já virou uma bolinha. Larga na farinha de aveia, que é o que a gente está usando aqui. Mas poderia ser a farofinha, aquela que a gente faz de pão, que a gente faz na Thermomix, com o pão que já ficou amanhecido, que já, né, ficou borrachudo, como a gente fala. Você faz um temperinho e aí você tem a farinha de rosca. Pode ser essa farinha de rosca, não tem problema nenhum. Ó, fez a bolinha, coloca na farinha. Pode, massinhas de biscoito também, porque normalmente massinha de biscoito tem muita gordura. Então, para ficar manipulando, é melhor que ela esteja gelada. Depende do biscoito, mas de forma geral, faz bem. Ó, fez a bolinha, larga na farinha. Fez isso, forno de preferência bem quente, então 220, 230 graus, porque eu quero que ele asse rápido. Se eu assar devagar, ele vai desestruturar, tá? Ou frita, daí vai do gosto de cada um, se quer fritar ou se prefere fazer assadinho. Pode colocar 220, tá? Que aí você vai deixar 15, 20 minutos. É o tempo de ele dar aquela douradinha, uma tostadinha, e aí ele tá pronto. Hum. Nesse daqui, melhor. Não, até a ricota você pode bater, tipo na Thermomix, 2 segundos, velocidade 6. Ela vai ficar aquele pó. É. Vai, 2 segundos, velocidade 6. É. Ó. Mais light ainda. Ó, então essa farofinha, né? No caso aqui, a farinha de amêndoas. Tá. Se pode pôr na air fryer? Pode. Pode. Pode usar. Arruma ela bonitinha, né? Na base da air fryer? Pode. E aí a gente já fez antecipadamente, só para. Ou a gente pode esperar para colocar depois, só para não ficar o barulhinho do forno. E a gente já assou, né? Vocês viram saindo, foi bem a hora que vocês viram. Então, só para a gente já ter isso prontinho, vocês degustarem. Mas foi exatamente a mesma receita. Só fizemos antes. Muito bem, temos nossa carne andando, ainda temos uns minutinhos. O nosso snack, então, a gente faz a abertura, vou fazer a abertura dele aqui para vocês verem. Então, a nossa massinha, né? Meia hora fermentou, que eu já tinha uma aqui fermentando, que a nossa outra está aqui, que a gente acabou de fazer, tá? Então, essa massinha, ó, ela fica bem levinha, mas é como uma massinha.
tradicional, né? De pizza, enfim, focaccia e afins. Vou colocar para cá. Então, a gente abre com um rolo. Aqui, um rolo. Deixa eu pegar uma assadeira. Tem uma aqui, vou usar essa daqui. Ai, que cheirinho bom dessa carne louca, né? Estão com fome já? Ou ainda estão com o almoço, ainda tá tudo bem, né? Ó, então a gente, né, baixa ela, vai tirar a fermentação, vai abrir com um rolo, porque daí a gente consegue fazer ficar bem fininho. E aí vocês podem usar um cortador, ou pode fazer ela só em tirinhas, pode ser no formato que cada um quiser. Uma sugestão, o copinho da Thermomix. Ó, o copinho tem esse formatinho aqui e ele é um cortador. Então, a gente pode usar ele como base para o corte, ó. Faz uma utilidade. Viu? Tem uns que eu não estou apertando direito. Tá ficando com um pedacinho grudado aqui. Deixa eu cortar. Ó. Vai colocar numa forma. E aí não fermenta mais, tá? Agora é forno. Repete, vai abrindo e vai colocar para assar. 15 minutinhos, ele vai virar o snack que a gente viu antes. Aqui. 15 minutinhos. Coloca a cobertura que quiser. No caso aqui, a gente fez pera e gorgonzola, mistura, né? Coloca pera, coloca gorgonzola. Forno é só para dar uma tostadinha. Então, é 2, 3 minutinhos. Então, ele já vai estar prontinho para servir. Então, vocês podem fazer, faz as basezinhas, já deixa pronto, coloca num pote que fique bem fechadinho, que daí você não vai ter perda. Então, você pode fazer 2, 3 dias antes. Na hora, você só coloca a cobertura que você escolheu e 2, 3 minutinhos de forno. Claro que aí o forno já tem que estar quente, né? Deixa o forno a 180 graus, 2, 3 minutinhos, é só servir. Pode, você pode até congelar depois de assado, é como se fosse um pão. Pode. Aí você já deixa congelado, descongela, né? Tira antes, deixa descongelar naturalmente, e aí depois já faz o. Até porque você vai levar para o forno, né? Com algum coberturinho. Pode, não tem problema nenhum. Aqui, ó, ele está pronto. Então eu posso usar uma cobertura fria, não tem problema nenhum. Ah, ele já está pronto. É uma torradinha. É uma torradinha que você mesma fez, assim, né? Então, sem nenhum tipo de, né? Esses todos aromas que existem. É a sua torradinha natural. É isso. Tá, ali quentinho o de vocês. Muito bem. Então, nós vamos fazer a torta de queijo, que também nós já temos uma bonita aqui para vocês degustarem. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. A gente fez antes, porque naturalmente ela precisa estabilizar um pouquinho. Não dá para tirar do forno e já servir e cortar. Então, vocês podem até fazer um dia antes, deixar na geladeira, não tem problema nenhum. Mas também pode servir ela morna. Então, posso fazer um pouco antes, né? E aí depois só serve. Mas ela precisa pelo menos estabilizar uma meia horinha para ela não. Afinal, ela é uma torta de queijo. Senão, ela, quando a gente corta, ela desmancha, ela sai correndo, né? Então, deixa eu pegar aqui os ingredientes dela. A base dela é um biscoitinho, né? A bolachinha Maria, famosa Maria.
Que eu digo, gente, não se faz mais Maria como antigamente. Que nada mais se faz, né? Como antigamente. Que era a minha bolachinha que eu comia na infância, tipo, que não tinha bolacha recheada, essas coisas todas. Ah, tinha, mas era muito raro, né, comer isso. Não é como hoje. Oi? Pode ser qualquer bolachinha doce, pode ser a maisena, também não tem problema nenhum. E aí eu provei agora a Maria. Cara, não tem mais gosto de bolacha Maria, né? Ela tem gosto de bolacha de baunilha. Mas Maria não é baunilha. É estranho isso, né? Mas enfim, essa coisa da modernidade, né? Tá bom, antes de nós irmos para a torta, vou finalizar aqui, que daí depois a gente finaliza ela e aí ela já está pronta, né, para servir. Então, não tem problema. Aqui. Então, temos a nossa carninha. Olha, essa aqui eu não vou conseguir virar. Vamos ver se eu venho aqui, vocês conseguem ver, ó. Tá vendo que tá cozidinho? Tá vendo os pedacinhos lá, ó? Então, agora a gente vai desfiar. Dependendo da carne, vocês vão notar que ela já vai desfiar mais naturalmente enquanto ela está cozinhando. Pode olhar, pode vir para olhar, não tem problema nenhum. Deixa eu pegar com a, ó, ó. Tem uns pedacinhos que já diminuiu, que já caiu aqui, ó, uns desfiados, tem outros que estão inteiro ainda. Então, dependendo de qual a carne que vocês selecionarem, ela já vai estar menorzinha. Então, como padrão, usa 3 segundos, inversa velocidade 6. Abriu, viu que, não, ainda não triturou tudo, mais 3 segundos. Aí você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, para não acontecer de virar um creme absoluto, porque a carne pode desmanchar, né, mais rápido do que outras, porque tudo depende da fibra da carne. E por mais que a gente diga assim, é maminha, quando você vai num açougue, ele vai te vender a maminha e muitas vezes ela está junto com a alcatra é mais macia. Ah, você comprou não sei aonde, a fibra do gado estava não sei o quê, se é boi isso, boi aquilo. Então, para evitar, né, que assim todo mundo não fique com creme, e sim um desfiado, faz 3 segundos, usa isso como desfiado. 3 segundos, inversa velocidade 6. Abriu, precisa mais? 3 segundos, inversa velocidade 6. Até você ver que ficou naquilo que você gostaria, tá? Então, vamos colocar aqui 3 segundinhos. Vou selecionar a inversa, velocidade 6. Aí, ó. Olha o ritmo do carnaval. Quando ela faz isso, e quando vai em velocidade 10, né? Aí mais ainda. Ó, tem umas que ainda estão, ó, a maioria já está desfiado, ó, já está bem. Vou aproveitar e vou tirar as folhinhas de louro que eu estou enxergando. Nossa, a gente precisa colocar na lista comprar um pequeno. Vou tirar aqui as folhinhas de louro, que já que eu já estou enxergando elas, né? Que às vezes elas estão por baixo. Acho que foi. Como eu estou vendo que tem pedaço grande, então eu já vou colocar 4. Mas, porque eu já estou mais acostumada, né? Em casa vocês façam de 3 em 3. Vamos ver se daí agora já chega. Nesse aqui. Ó, acho que agora já foi. Ah, tem uns pedacinhos ainda embaixo. Ó, bem petitiquinho, que até se mexer só com a espátula já vai desmanchar. Ó, tem uma um pouco grandinha, ó. Cadê? Deixa eu subir com ela, ó. Mas, ó, tá vendo que se eu for ficar forçando com a espátula, ela já vai diminuir. Então, vou colocar mais um tiquito. Opa,
E é assim que vocês vão fazendo para, né, não correr o risco de virar um pó absoluto, mesmo para frango. E o que acontece? O frango, se ele é orgânico, ele tem uma textura, peito de frango. Se ele é orgânico, ele tem uma textura. Se ele era congelado, ele tem outra textura. Congelado, o congelamento rompe fibra. Isso também para carne. Então, se eu estou trabalhando com uma carne que já foi congelada, ela vai estar mais sensível, ela vai desmanchar mais rápido do que uma carne que não passou pelo congelamento. Mas é que, claro, que a gente não consegue saber tudo, né? Ainda mais quem não tem experiência na cozinha. Por isso que é melhor aprender de fazer de pouco em pouco do que de muito. Foi. Hum? Não, não, ó. Tanto que você vai ver, eu vou tirar aqui, vai ver que tá tudo por igual. Ó, nem provei o sal, mas agora eu já vou dar uma olhadinha. É, olha só, você nem colocou a mão. Ó. Então, ó, você vê que tem. A carne não tá extremamente desfiada, né? Se ficou ainda aqui algum pedacinho, abre ela com a espátula e tudo certo. Vamos ver o sabor. Ui, é assim que a gente vai servir. Encaracoladinho, assim, limão. A gente vai servir com pãozinho. Hum, tá? Tira a maionese desandada. Tira do copo, coloca um ovo dentro do copo e a maionese desandada, coloca a programação, 2 a 3 minutos, velocidade 5, e a maionese desandada aqui em cima. Ela vai escorrer e ela vai montar. Importante, para não desandar, tudo na mesma temperatura. Então, o ovo tira da geladeira um pouco antes para estar em temperatura ambiente. Ela desanda por choque de temperatura. O óleo está em temperatura normal e o ovo está gelado. Normalmente é só isso. Normalmente é só isso. Muito bem. Vou só fazer, então, a torta. Aí a gente já parte para degustação. As meninas vão montando ali já os pratinhos de vocês. Pode montar, Mari, pode. Vou fazer a torta, daí depois eu já faço as bebidinhas. Muito bem. Então, vamos à nossa torta doce. Porque também eu acho que essa receita ela é legal para quando a gente vai receber pessoas em casa e tal, porque primeiro que ela é facíssima de fazer, vocês vão ver. Você consegue deixar pronta com antecedência, então você não passa perrengue na hora de ter que ficar fazendo nada. E ela é bonita, né? Então, assim, você vai. Tostada? É assim. Ela saiu assim, só essa partezinha aqui na hora que a gente estava né, tirando ela da forma, mas é para ela ter essa carinha assim, tá? Então, e rende muito, né? Então, assim, a gente coloca 8 porções, porções bem servidas, mas dá para servir mais pessoas, tá? É que depende, né, das formiguinhas que vão comer a torta, né? Que vão querer repetir, porque ela é muito maravilhosa. Então, muito bem. Então, nós temos 200 gramas do biscoitinho, que pode ser biscoitinho doce, da sua preferência. Pode ser o biscoitinho de aveia, daquele que também tem, que muitas pessoas gostam, não tem problema nenhum, tá? Nesse caso aqui, a gente está usando a suposta bolachinha Maria, que não é mais tão Maria como era antigamente. Aí eu tenho 120 gramas de manteiga, né, que já está pesado, tá? Mas são exatamente as medidas da receita que está aí para vocês, 120 gramas. E a gente vai, então, misturar 20 segundos, velocidade 7. Isso vai virar uma massa.
20 segundos, velocidade 7. Não come. Muito bem. Aí, a gente vai usar uma forma que tenha fundo removível, que vai ficar mais fácil para a gente tirar depois. Ah, não tem. Tudo bem. Dá para usar o próprio papel manteiga, dá uma umedecida nele, que ele vai ajudar a acomodar melhor e a depois também soltar dessa forma. Então, olha aqui uma manteiga que ficou presa. Aí depende. Se eu tenho uma boa forma que é de fundo removível e é vedada, aí tudo bem. O problema é elas serem vedadas. Que aí você coloca e começa a escorrer o líquido assim, né? Né? E aí nunca mais fecha aquele buraco que criou. E aí, toda vez que você colocar no forno, começa aquele cheiro de queimado. Você vai ver, estava escorrendo. Então, assim, tudo depende. Então, se a forma for não precisa do papel manteiga. Então, eu já não arrisco. Olha, essa daqui, tá? Essa daqui é daquela que trava, né? E tudo. Aqui eu já olho por aqui, eu já sei que aqui vai escorrer. Entendeu? Então, ó, ela fica meio solta. Adianta, isso é coisa de cozinha, né? Então, da terceira em diante já não sabe mais, né? Vocês viram que ficou só uma manteiguinha aqui em cima, ela dá uma misturadinha. Foi só porque a manteiga foi no meu copinho. Então, eu fiz uma massinha, vira essa massinha aqui. Você molha o papel, eu molhei ele antes. Você molha o papel para ele ficar mais flexível, que daí você consegue, ó, ajeitar, tanto que depois ele para, ó, ele fica até paradinho. Só para poder ajeitar melhor na forma. Eu tô com duas folhas, eu coloquei ele como se eu estivesse lavando pano de prato. Coloquei embaixo ali e depois ajeitei ele aqui. Agora ele já secou, que estava aqui, paradinho. De novo? Ué, onde que ele está? Mas em qual bairro que ele está? Nossa, aqui do lado. Aqui do lado. Aqui tá com cara de que choveu, mas não muito, né? Ó, fez a farofinha e aí a gente espalha, né? Pressiona ela lá no fundo da forma. Oi? Bem compactazinha, assim, sabe? Dá uma boa apertadinha nela. Ó, não, você vai ver que não vai ficar, não. Ó, faz o apertadinho. Lembra de espalhar ela no fundo, né? Não deixar ela tão alta só de um lado. Pronto. Então é só isso. Aí, o copo vai ficar com o resíduo do biscoito com a manteiga. Para não ter que lavar todo o copo, você pega assim, ó, você vai tirar o excesso disso. Se ficar um pouco, não tem problema. Mas aí você pega com papel e tira, porque afinal é uma torta de queijo. Eu também não quero que tenha sabor de biscoito em tudo, tá? Por isso que nessa etapa lava o copo. Mas para você ser mais prático, passa um papelzinho, papel, né, toalha de casa, tá tudo certo. Aí, agora a gente vai colocar o queijo cremoso, que pode ser o cream cheese, creme de ricota, queijo meia cura, que pode ser também o queijo Minas que vocês quiserem, mas ele tem que ser mais sequinho, ele não pode ser o queijo fresco. Ele tem que já estar um pouquinho curado. Minas padrão, qualquer um deles, tá? A gente já deixou tudo nas medidas certinhas e o açúcar também. E o ovo, que tá aqui. Então, vou colocar todos eles aqui. Deixa eu só passar
A gente já deixou nas medidas, tá? Você pode usar o açúcar de coco, você pode usar mascavo, só vai mudar a cor, ela não vai ficar tão clarinha. E também pode ser adoçantes naturais que você esteja habituado a usar. Que hoje a gente tem vários adoçantes que são um para um, né? Que você compra, que já é adoçante culinário mesmo natural, que é um para um. Então, a mesma medida. Agora, se estiver usando um adoçante que é mais concentrado, aí vai ter que dosar para saber o quanto de doce, tá? Mas um xilitol, um eritritol, não tem problema nenhum. Aquele que vocês estão habituados a usar, tá? Açúcar, fibra da maçã, que também adoça, pode ser. Aí, nesse caso, um para um. Um para um. Mesma quantidade. O açúcar de maçã, que é um adoçante natural, tá? Muito bem, só bater. Pode, pode, a gente está usando demerara, tá? Sem problema nenhum. São quanto tempo? 1 minuto, velocidade 8, que a gente vai formar o creme. Pega as frutinhas para mim, que aí eu já vou fazer o drink. Pode pôr tudo aqui, Mari. Pronto, chega de barulho. Olha que lindeza esse creme. Ó. Na Thermomix dá, você faz a massa, nossa, deliciosas. Faço muito, faço muito. Faz a massa, depois faz o recheio, tarará, forma. Como? É um pouco parecido, só que a base vai ser salgada, o recheio vai ser salgado, mas sim. Eu faço muito uma que o nome é quiche de espinafre com bacon, só que eu não uso bacon, porque daí eu já vou mudando, né? Eu sigo a receita mudando. Mas a massa eu faço 100% aquela massa que é dessa receita, e aí eu vejo o que que eu tenho disponível. Às vezes é o espinafre, às vezes, sei lá, alguma outra coisa. E aí eu faço o creme. E aí coloco, então, tipo, faz pré-assa a massa, coloca aquele recheio, faz o creme, coloca por cima e forno. É muito bom, muito prática. Ó, ó o creme. Então, né? Conhecendo as nossas formas, que a gente já sabe que vai vazar, precisa do papel para garantir. E ela é uma torta que vai assar por 60 minutos, tá? Então, é bastante tempo, pode fazer um dia antes, não tem problema nenhum. Depois só deixar na geladeira. Fica, tá? Por isso que a gente também já deixou prontinha, tem bastante tempo, ó. Aí assim vai lá para o nosso forno, que já está aqui pré-aquecendo a 180. Deixa eu colocar só um timer para eu não esquecer dela. Pronto. Muito bem. Prontas para degustação? Tá? Sempre, né? Essa parte a gente não perde nunca. Então, as meninas já estão montando para vocês. Elas vão começar a servir. Enquanto isso, então, nós vamos começar a parte boa. Nada, entrou exatamente desse mesmo jeito. Esse caramelizado que ela faz é o açúcar com o queijo, né? Até deixa eu mostrar bem para o pessoal em casa.
que não vai ter o prazer da degustação. Aqui, ó. É uma sacanagem, né? Vocês já assistiram a aula online? Comigo é terrível, né? É melhor vir pessoalmente, né? Sofre menos, porque aí vai ter a degustação, entendeu? Que eu fico judiando, ainda mais eu hoje com esse ritmo de carnaval cheio de brilhos. Olha só, minha gente, que judiação. Vocês vão cortar e eu for degustar, aí é pior ainda, né? Quando a pessoa faz à vontade comendo, né? Então, as meninas vão servir e eu vou fazer o drink para vocês. Sim, senhora. Vou fazer primeiro o de morango. Muito bem. Então, gente, os drinks não tem mistério, tá? É colocar todos os ingredientes, bater, servir. Claro que aqui a gente vai ter duas versões. Eu vou fazer o morango spritz, que é sem álcool, mas se em casa, se vocês quiserem colocar álcool também, daí pode colocar, né, sei lá, 100 gramas de vodka, até a tequila. No carnaval a gente dá uma, né, viajada. Mas a gente quis trazer essas duas opções, porque a gente sabe que tem pessoas que acabam não bebendo e tudo certo, mas tem que ter uma coisa gostosa também. Oi? Bom, né? Mas enfim, sempre tem quem não queira beber. Aí a gente vai fazer o quê, né? Deixa eu pegar aqui o gengibre. Então, eu vou colocar, vou bater aqui enquanto vocês estão degustando. Tá. Então, eu vou mostrar para o pessoal de casa. Ana, eu acho que para esse, a gente pode usar aquele copinho e aí o outro, o esse. Ai, que lindos que ficaram os nossos copinhos decorados. Aqui. Gelinhos, eu preciso. Será que tá aqui? Pode o quê, Mari? Pode. Não, pega daqui, pega daqui. Tá gostoso que vocês estão comendo? Que bom. Então, água. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Eu coloquei tudo. Água. Vou fazer barulho, tá? Porque vai bater gelo. Então, vai fazer um pouquinho de barulho. Não se assustem. Avisei. Pronto, chega de barulho. Agora a gente coloca água tônica e é só misturar e servir. Precisa nem bater de novo, tem a programação, mas se vocês mexerem com a espátula é suficiente, tá? Se quiser, né? Esse aqui é a versão sem álcool, mas tipo, tô em casa, no meu carnaval, tô liberada e quero dar um gás.
Coloca água tônica e aí eu diria gin. Gin, né? Que vai ficar mais. Não, aqui não tem, tá? Mas assim, pode ser a vodka, pode ser uma cachaça envelhecida, pum, qualquer uma, né, das opções gostosas que a gente tenha. Deixa eu ter certeza que tá gostoso, né? Também não tem como não ficar, mas acaba sendo um suquinho, né? Tipo a entrada. Começar os trabalhos. Maricota, serve aqui, que aí eu já vou começar o próximo, que aí agora. Alguém vai dirigir? Aí não sei como anda a lei seca por aí, né? Aí vocês falam pro guarda assim, senhor guarda, o senhor não está entendendo. Foi a moça da Thermomix, eu não tenho culpa, não. Foi o curso que eu fui, eu comprei uma máquina. E aí agora eu tenho que usar, senhor guarda. Então, assim, o coquetel também é super simples. Coloca as frutas aqui. A gente selecionou maracujá, manga e abacaxi. Aí vai entrar a vodka e gelo, tá? Mas também poderia ser rum, que combina bem com essas frutas. E a quantidade de frutas, a gente trabalha com 200, 200, 200. Uma média, o maracujá tá por unidade, porque também, sacanagem, você comprar uma maracujá e aí é 150 gramas. E aí você tem que abrir outro. Tá? Então, mas assim, é uma média de... Cada maracujá tem em média dos 100 gramas. Mas é gostoso, né? Mesmo não tendo álcool, é super... Uma gengibrezinho de boa, né? Sabe outra coisa que combina alcoólica? Aperol, né? É Campari, boa. Olha aí, ó. Temos que fazer um morango, gengibre, suco de laranja. Só. E a água tônica no final. E gelo. E gelo. Tá? Mas é gostoso, né? Muito bom. E você não fica bêbada na festa, né? Tá tudo bem. Fala. A água tônica é um pouco amarga, por causa do quinino, né? Ela não é sem açúcar, essa água tônica, tá? Mas ela não é tão doce, né? Oi? Prosecco, excelente! Com Prosecco ia ficar maravilhoso. Tô gostando das ideias, hein? A gente só vai melhorar esses drinks. Ele é o rei, assim, daquele que faz tudo. Gente, que maravilha! Pronto. Oi, ficou boa? Que bom. Pronto. Gente, não quero ver ninguém também bêbado, né? Vou botar um tiquinho mais de gelo, que gelo sempre faz bem. Pronto. Vou fazer barulho de novo, tá? Pessoal de casa, eu já vou mostrar as coisinhas que a gente tem.
Servi. Pronto. Provar para ver como ele tá. É muito grande para vocês? Diminui, meninas. É, eu acho que tá grande. Pode ser menor. Pode. Pode ser metade. Esse é é o pedaço convencional. É, não, mas para degustar tem que ser menor. Metade desse. Aí quem quiser mais, come mais um, não tem problema. Ô, gente, a gente colocou a laranjinha aqui para fazer graça, mas vocês vão ter que tirar para tomar, tá? Porque é muito pequeno o copinho. É um shotzinho. É, esse é maracujá. É fofo, né? Mas ó, vai ter que tirar a laranja para poder tomar, porque, Mênia, porque no fim, né? É só para fazer a graça, mas a laranja vai atrapalhar a bebida. Maracujá, manga, abacaxi, gelo e vodka. É, né? Podia o outro estar aqui, né? Concordo plenamente. Eu coloquei mais gelo, né, para, né, ficar mais suave, não dar nenhum problema com os guardas. Tá bom, tudo bem. Gostoso, né? É, é um mousse, um moussezinho. Ó, boa? Ó. E eu preciso de. Primeiro eu vou mostrar esse daqui para o pessoal de casa, que não viu ainda. Ó. Então, o bolinho, o snack e o nosso pãozinho com a carne louca. Vamos ver se esse aqui tá bom. Hum. Gostoso. E uma torta, Aninha. Aqui. Ó. Hum, muito bom. Muito boa, né? Uhum. Então, quer dizer, uma sobremesa fantástica, que é facíssima de fazer, né? Isso aí. Muito bem. Gostaram? E a torta, meninas, que vocês estão comendo? Boa, né? Hum. E esse aqui parece um moussezinho. Esse aqui dá para colocar, para quem não gosta tanto do sabor do. Boa torta, né? Do sabor do maracujá, coloca mais manga, que não precisa nem colocar o açúcar. Mas tudo bem, se quiser, põe um pouquinho de açúcar, né? Tem uma pergunta de uma pessoa que é vegetariana, o que que ela pode substituir na receita do frango? Mariana, ahn, o cogumelo tem água. Estou pensando em opções.
É que a primeira coisa que a gente pensa é o substituto para ser, por exemplo, os cogumelos. Mas eles soltam água, então não vai dar o ponto final de massa. Só se fizer, Mariana, você faz com uma proporção diferente. Você usa mais tubérculo, tipo o dobro de mandioquinha, por exemplo, e mantém a quantidade de cogumelos, tipo um shiitake, um shimeji. Porque aí, quando for misturar, aí eu vou ter mais liga do próprio tubérculo para poder fazer o bolinho depois. Se eu ficar em partes iguais, o cogumelo solta muita água. Poderia ser carne de jaca também, que tem, né, a texturinha. Oi? Não, o cogumelo no lugar do frango, para não usar o frango, isso, para uma pessoa vegetariana. Aí entraria um cogumelo. Ou uma carninha de jaca também, que é uma opção. Porque, só que aí tem que tentar ver a textura para não ficar tão aguado, porque normalmente esses substitutos acabam tendo mais líquido. Mas dá certo, aí trabalha com uma quantidade maior de tubérculo. Pode, só que aí a proteína de soja, o cozimento é diferente. Você não vai cozinhar ela no vapor. Faz o cozimento, por exemplo, dentro do copo, com um refogado, e aí depois mistura. Aí sim, pode ser. Aí pode ser a proteína de soja. Tá? Que mais? Mais dúvidas? Dúvidas em casa? Então, minha gente, acho que fomos tudo, né? Não faltou nada, né? Até o drinkzinho já foi. Então, gente, obrigada. Eu espero que vocês tenham uns bons dias. É maravilhosa essa torta doce, né, de queijo. É muito boa. É, ela surpreende, assim, né? Porque ela não é um cheesecake, ela é diferente. É, ela tem uma geleia por cima. Você faz uma geleia, já deixa pronto, e aí coloca um adicional. Então, ela é super versátil, ela sai do óbvio, né? Para não ficar sempre também só o cheesecake, que muitas vezes dá trabalho. Para fazer uma versão salgada, só vai diminuir volume. Né? Você tem os ovos que dão volume. Não, o final, né? Só. Não o volume na hora de processar vai dar tudo bem. Eu acho que diria que dá para fazer. E aí você usa uma bolacha salgada, cream cracker salgada. Boa ideia. Vai ficar bom. E ela vira salgada. Ela fica parecendo uma quiche. É. E super simples de fazer, né? Hum, dá para congelar também. Dá para congelar. Um baconzinho ali, né? Pra o açúcar. Por sal, isso. E a bolacha doce pela cream cracker. Vai ficar legal. Depois você conta pra gente, mas eu acho que vai dar certo. Tá? Isso. Mas eu acho que vai dar certo. Para ter um grupo assim, né? Uhum. É, que nem todo mundo vai saber se coordenar, né? É. Aham. Mas isso é legal, né? Só fazer, né? Só fazer. Fala, Eline. A Silvia está perguntando se pode dobrar a receita da torta de queijo. O que acontece, Silvia? Vai ficar muita coisa. Melhor você fazer duas vezes. Porque o biscoito, por exemplo, você viu que quando a gente, depois que a gente triturou ele, ele desce, né? Porque aí eu tenho gordura. Mas até triturar, eu já estava com o copo na metade. E aí não vai bater direito nos 20 segundos.
E o creme, ele dá mais do que metade do copo. Então, o dobro não vai rolar. O copo vai ficar muito cheio e, como é 1 minuto para bater, ok, bater ele vai, mas eu acho que ele vai bater na tampa. Eu acho que vai ficar muito cheio. Eu diria para não dobrar. Faz 2 vezes. É tão rápido. O que você pode fazer, tá? É, ela é de 22 centímetros, rende bem, né? Então, assim, eu diria que dependendo do volume não precisa, mas assim, quero dobrar, quero fazer 2. Aí o que você faz? Bate o biscoito, manteiga, tira. Bate o biscoito, manteiga e tira. Você não lava o copo. Você já faz as 2 partes do biscoito. Aí você passa lá o papelzinho no copo, bate os queijos, coloca na forma. Bate os queijos, coloca na forma. Que aí você não precisa ficar lavando o copo porque você está indo em sequência, tá? Então, primeiro faz biscoito, depois faz creme. Eu acho também, porque ela passa da metade do copo. Eu acho de verdade que vai transbordar. Tá? 1h30 dá. Uma receita e meia dá. E aí dá. Aí não vai passar. Pode ser o biscoito maisena, pode ser o biscoitinho de aveia, qualquer biscoitinho doce. Pode, inclusive, ser aquela base, aquele biscoitinho de chocolate também, que aí já vai ficar com uma corzinha diferente, mas pode, não tem problema nenhum. Hum. A questão do eritritol, que foi nessa receita da torta de queijo. O eritritol, ele tem quase o sabor do açúcar, mas ele não chega a ser 1 para 1. Tá? A maioria das pessoas usa 1 para 1, mas às vezes você vai sentir um pouco de falta de doce. Mas é uma opção. Nesse caso, já trabalha com ele 1 para 1, às vezes um pouquinho mais, tipo 1,1 para 1. Quer dizer que você vai ter que ficar calculando. Se não, usa adoçante culinário pronto, que tem, né, que você compra já adoçante culinário, inclusive natural, não precisa ser os artificiais. Isso já tem em supermercado, empório, já está sendo bem normal de encontrar. E aí sim, 1 para 1. Aí 1 para 1. Muito bem, minha gente, muito obrigada. Obrigado, pessoal de casa também. Se cuidem no carnaval, comam direitinho, bebam com moderação, dentro de casa. Bebe dentro de casa, que daí não corre risco nenhum. Gente, obrigada.